Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022. Eu sou Estela Hong, supervisora de RI, e estará comigo hoje o senhor José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet, e o link pode ser acessado no site de RI da companhia, em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação ou no canal da companhia no YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A, na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes da plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolve riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse e confiança. Nós somos a Odontoprev. Eu gostaria aqui de agradecer a participação nesse evento da companhia para apresentarmos a performance no primeiro trimestre de 2022. Bom, dando início à apresentação, no slide 3, nós vemos dados da ANS desde 2006, onde os planos odontológicos, na parte direita da tela, seguem apresentando crescimento contínuo, independentemente do cenário macro ou da geração de empregos, superando 29 milhões de vidas, com adições líquidas de 2,5 milhões de novos clientes em planos dentais em relação a 2020. O nosso próximo slide, o slide 4, nós podemos ver a receita e o ticket médio dos principais players odontológicos no Brasil. Demonstramos as carteiras Odontoprev nos segmentos corporativo e massificado, com expressiva liderança em ambos os nichos de mercado. Nosso próximo slide, o slide 5, nós vemos a evolução trimestral da receita, com crescimento sequencial e na variação anual, após os duros impactos comerciais pela pandemia durante o segundo e terceiro trimestres de 2020, com adição líquida de 646 mil vidas desde então. Nosso próximo slide, o slide 6, nós demonstramos a execução da estratégia de longo prazo. Nós vemos que a receita do segmento corporativo cresce 19% desde 2014. Por outro lado, a receita do segmento massificado, de PMEs e de planos individuais, com maior ticket e menor sinistralidade, apresentou um crescimento de 15% ao ano no mesmo período. Bom, nosso slide seguinte, o 7, observem as adições líquidas por canal dos segmentos massificados, ou seja, de PME e de planos individuais, no qual a bancarização se destacou nos últimos trimestres. A marca Bradesco Dental, vale notar a nossa marca mais vendida recentemente,
adicionou 56 mil novas vidas no trimestre e 312 mil novas vidas nos últimos 12 meses. No slide 8, nós vemos a sinistralidade trimestral consolidada e por segmento. Nesse primeiro trimestre de 2022, a sinistralidade do segmento corporativo foi de 43%, em linha com o mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a sinistralidade do PME e dos planos individuais foi bastante menor, em 450 pontos no PME e em 1.020 pontos nos planos individuais, respectivamente. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 9, nós abordamos a geração de caixa e demonstramos que, com a menor sinistralidade, a estabilização no PDD e ganhos de eficiência nas despesas gerais, a margem EBITDA da companhia manteve o mesmo patamar recorde de 32% nos últimos 12 meses. Na sequência, no próximo slide, o slide 10, nós vemos a evolução do EBITDA desde 2018, com crescimento anual médio de 11%. Bom, nosso slide seguinte, o slide 11, destaca o novo perfil da receita financeira, beneficiada pela migração durante o ano passado, o ano de 2021, de parte da carteira do ativo circulante para títulos públicos de vencimento no longo prazo, com taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas superiores e mesmo perfil de risco de crédito. Os novos instrumentos, eles são contabilizados na curva, minimizando a volatilidade na carteira consolidada e serão mantidos até o vencimento. O nosso próximo slide, o slide 12, nós vemos que o lucro líquido atingiu 161 milhões de reais no trimestre, 49% acima do primeiro trimestre de 2021. Vale destacar que no trimestre houve reversão de provisões referente ao processo judicial relativo à cobrança de taxa de saúde suplementar pela ANS. Excluindo-se tal reversão, o lucro recorrente no primeiro trimestre de 22 teria sido de 132 milhões de reais. Nosso próximo slide, o slide 13, nós vemos que o CAPEX da companhia atingiu 66 milhões de reais nos últimos 12 meses, 90% do total em investimentos relacionados à tecnologia. Nosso slide seguinte, o slide 14, nós demonstramos que a companhia terminou o período com posição líquida de caixa de 809 milhões de reais, sem endividamento. Bom, nosso próximo slide, o slide 15, nós vimos atualização dos programas de recompra de ações. O total de ações recompradas atingiu 18 milhões em março de 2022, ao preço médio de R$ 12,67, representando um investimento de 228 milhões de reais. Conforme nosso slide seguinte, o slide 16, em assembleia anual realizada nesse mês, no dia 4, foi aprovado o cancelamento de 14,5 milhões de ações que estavam em tesouraria em 31 de dezembro. E também aprovado o desdobramento de ações na proporção de uma nova ação para cada 10 existentes. O capital social da Odontoprev passou de 531 milhões de ações para 568 milhões de ações. Bom, no nosso próximo slide, slide 17, nós vemos a nossa base de acionistas globalizada, com cerca de 86% das ações em circulação com investidores de mais de 30 países. Bom, mais uma vez, nós agradecemos a todos pelo interesse e confiança na Odontoprev, e eu gostaria aqui de passar a sessão de perguntas e respostas nessa nossa prática de call de resultados de 45 minutos. Muito obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para incluir seu nome na lista, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Lima, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia, Pacheco. Bom dia, time. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é referente à sinistralidade. A gente queria entender se a Omicron ela teve alguma influência relevante no sinistro mais baixo que a gente observou nesse trimestre, ou se foi só uma questão de sazonalidade e estrutural, com a nova base de individual vindo muito do banking channel. E a segunda é referente a crescimento orgânico. A gente queria entender um pouco como vocês estão enxergando a adição de vidas orgânicas para o segundo trimestre até então, e se vocês tiverem um overview também do que vocês esperam para o ano, tá? Obrigado. Ô Pedro, bom dia, obrigado aí pela pergunta. De fato, a gente tem no primeiro trimestre dois aspectos de sinistralidade e de sazonalidade interessantes. Primeiro, relativo ao crescimento. O primeiro trimestre do ano, historicamente, a companhia apresenta, e o setor também, um crescimento mais modesto. Tipicamente, há, inclusive, uma desaceleração da carteira, isso acontece na grande maioria dos anos, em particular nos primeiros trimestres, e também com relação à frequência de utilização. Então, não sem razão, a gente teve nesse primeiro trimestre uma menor carteira em relação a dezembro. Isso é normal, não muda a perspectiva de crescimento orgânico na companhia em todos os segmentos, no segmento corporativo, no segmento de pequenas e médias empresas e no segmento de planos individuais. Nesse particular, a gente queria chamar a atenção para o crescimento da marca Bradesco, mesmo nesse primeiro trimestre acima de 50 mil vidas, acumulando aí mais de 300 mil novas vidas nos últimos 12 meses. Eu acho que a liderança e a força da marca Bradesco, a marca Odontoprev no segmento corporativo, a marca Odontosystem no segmento corporativo e agora, mais recentemente, nos planos individuais, sem falar da marca BB Dental, também nos planos individuais. Isso nos dá um otimismo e uma confiança numa performance comercial muito interessante em 2022, lembrando aqui dos quase 500 mil de novos clientes conquistados pela companhia no ano passado, no ano de 2021. Falando aqui um pouquinho sobre a sinistralidade, e acho que esse é um ponto bastante relevante para a gente endereçar aqui e deixar uma mensagem muito clara com relação à perspectiva agora de 2022. A sinistralidade geral da companhia, ela está, no momento, abaixo dos padrões históricos, ela vai permanecer nesses padrões ao longo de 2022. É importante entender isso. Em primeiro lugar, no segmento corporativo, já há uma volta aos padrões de frequência históricos, então não há nenhuma novidade, o segmento corporativo já voltou a um padrão de frequência muito alinhado, muito semelhante, como vocês percebem nos documentos públicos da companhia, em relação aos anos anteriores. No entanto, a bancarização de carteiras que vem crescendo mais aceleradamente, número 1, nos planos para pequenas e médias empresas, e número 2, nos planos individuais, tem permitido à companhia atingir patamares sustentáveis de sinistralidade que diferem dos históricos. Então, se antes, dando aqui um número médio de 10%, de 10 anos, com relação à sinistralidade, que normalmente girava ali em 45%, 46%, a companhia vem trimestre após trimestre, agora recentemente, gerando ali mais próxima de 40%. Então, acho que essa é uma mudança estrutural importante devido ao novo mix de clientes da companhia, devido à nova forma de distribuição dos produtos para esse perfil de clientes, nos levando a conquistar, não é, patamares não só de menor sinistralidade, mas de expansão de margem e de geração de caixa muito difíceis de serem replicadas pelo mercado. Era isso, tá, Pedro? Obrigado. Obrigado, Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS. Pode prosseguir. Pessoal, bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Se permitirem só um follow-up com a sua pergunta anterior de sinistralidade,
Acho que fica claro realmente que o corporativo está em níveis semelhantes aos níveis do ano passado, mas quando a gente compara com o pré-Covid, ainda parece que tem espaço para haver uma retomada. Só para entender melhor o seu comentário, Pacheco, você espera que no final do ano a gente tenha uma retomada a níveis históricos? Isso quer dizer que a imagem do ano fechado vai parecer que teve uma melhora? Ou se houve algo estrutural especificamente no corporativo que faz vocês estarem mais otimistas? A segunda pergunta, um pouco sobre ticket, né? A gente, num cenário de inflação mais alta, a recomposição de ticket não tem sido a níveis menores que a inflação. Eu só queria entender um pouco se isso tem a ver com as negociações associadas ao nível de frequência mais baixo nos últimos anos, se tem a ver com competição, se tem a ver com algum tipo de estratégia para ganhar market share ou algo do tipo. Obrigado. Ô Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo final, eu acho que ele é mais didático para a gente compreender essa questão do reajuste do ticket versus a estrutura de custos da companhia. É muito comum no mercado haver a preocupação com o repasse inflacionário. Numa inflação de 2 dígitos, a companhia tem observado reajustes muito modestos no ticket. E a preocupação do mercado é se isso é um ponto de grande relevância. O nosso comentário é de que não é. Por quê? O que importa, no fundo, é a inflação interna da companhia. E a gente está num período de deflação. Os nossos custos têm sido menores. Então, assim, a gente tem procurado manter margens saudáveis, extremamente positivas no segmento principal da companhia, que ainda é o corporativo. E, por outro lado, a companhia vem se beneficiando de um pricing power, de uma capacidade de precificação que tem visto tickets maiores no segmento de pequenas empresas e também no segmento de planos individuais. Então, veja, em resumo, vocês têm visto um ticket estável na companhia e até modestamente crescente em alguns segmentos, num cenário em que a nossa inflação é negativa, o nosso custo de serviços ele é menor em reais do que foi nos períodos anteriores. Eu acho que é isso que está por detrás da mensagem que a gente está trazendo aqui, da sinistralidade da companhia está estruturalmente conquistando novos patamares mais eficientes, patamares exclusivos, se eu puder dizer, dado o perfil de risco e de utilização dos segmentos que têm tido uma expansão mais acelerada na nossa carteira. Eu acho que essa é uma percepção importante de como a companhia está construindo um novo portfólio e um portfólio mais rentável e, mais uma vez, bastante difícil de ser replicado pelos concorrentes. Obrigado, Pacheco. Só se me permitir um follow-up, eu acho que a questão do custo está bem clara, mas e a questão da despesa de G&A? O que a gente deveria pensar a respeito disso? Porque eu lembro que durante os últimos 2 anos vocês haviam comentado que tinha talvez um nível novo, né, de G&A, mas ainda assim ele sofre pressões inflacionárias. Então, se puder só complementar o seu comentário, eu agradeceria. Esse é um ótimo ponto também, a questão do G&A. O principal item de destaque aí é a nossa folha, o quadro de funcionários. Ele tem sido menor, vocês acompanham isso trimestre a trimestre. A companhia tem feito movimentos de robotização, de digitalização de processos. Então, a gente espera, sim, ganhos marginais de G&A nos próximos anos, como tem sido a característica dos anos mais recentes. Agora, em 2022, nós estamos implantando um sistema de grande porte na companhia, né, o IRP, trazendo uma das plataformas mais estado-da-arte disponíveis no mercado. Os processos de RPAs, né, de robotização, prosseguem. A companhia está construindo um quadro novo e mais eficiente de atuação em diversas áreas, né? Então, a gente acha, sim, que há possibilidade de ganhos marginais de G&A, e completando ali no Selling Expense, um outro tema, só para ajudar na observação geral, vocês notam também com a migração, com a bancarização
especialmente dos planos individuais, onde a despesa de comercialização é substancialmente maior que nos outros segmentos, a companhia tem tido, ano após ano, um índice de despesa de comercialização mais baixo, portanto, mais eficiente. São esses os fundamentos, Vinícius, do que a gente traz aqui de mensagem. Essa expansão de margem, ela não é conjuntural, ela é estrutural, ela é consequência, portanto, né, desse novo portfólio de produtos, dos canais de distribuição e do perfil de risco, né, que a gente vem percebendo e executando segmento a segmento de mercado. Perfeito, Pacheco. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Ricardo Boiati, Banco Safra. Ricardo, pode prosseguir. Oi, bom dia, Estela, bom dia, Pacheco, tudo bem? Eu tenho 3 perguntas aqui, bem rápidas. Na verdade, a primeira é um follow-up ainda com relação à sinistralidade. Pacheco, a minha dúvida é se com uma sinistralidade no PME e no individual abaixo ali de 30%, esses produtos, ao longo do tempo, se eles não vão perdendo atratividade do ponto de vista do cliente, né? Eu lembro que vocês historicamente sempre tinham uma preocupação de incentivar ali algum tipo de utilização, né, para o cliente perceber o valor, né, e permanecer dentro de casa por mais tempo. Então a minha dúvida é se isso é uma preocupação, e se vocês imaginam que em algum momento vocês vão precisar estimular um pouco a utilização, né, do serviço para aumentar o lifetime aí do cliente dentro de casa. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é só uma clarificação aí com relação a essa linha de despesas com serviços de terceiros, que teve um aumento no primeiro TRI, né? A que se deve esse aumento, né? E se esse patamar ele é estrutural ou se você imagina um retorno para os níveis mais baixos ali dos trimestres anteriores, né? Daqui para frente. E a terceira pergunta com relação à despesa de comercialização dos planos corporativos, que também teve um uptick aí no primeiro TRI, se esse foi tem algum fator não recorrente aí, né, ou se esse é um patamar mais alto, estrutural aí da linha de despesa de comercialização. Obrigado. Ô, Ricardo, obrigado pelas perguntas. Vamos começar de trás para frente. As despesas de comercialização no segmento corporativo foram pontualmente maiores agora nesse primeiro trimestre, devido à atuação, em particular, de uma das marcas, de um dos canais que pontualmente trouxe, devido a campanhas, um maior patamar. Ele não é estrutural, não, ele é pontual. A gente espera, ao longo dos próximos trimestres, ter uma volta da despesa de comercialização do corporativo, que é mais atrativa ali do portfólio, cerca de um dígito médio. Ela é cerca de metade da carteira, do custo de aquisição da carteira dos planos para pequenas e médias empresas, que, por sua vez, é cerca de metade da carteira, do custo de aquisição da carteira de planos individuais. O segundo ponto que você traz, aí é um movimento interessante da gente chamar a atenção. A companhia tem tido ganhos de eficiência, como a gente comentou no ponto anterior, com relação às despesas administrativas. Um dos processos que nós iniciamos e já concluímos é a de terceirização dos serviços de call center. Isso fez com que a companhia hoje tenha um quadro de funcionários menor, uma despesa consolidada nesse processo de comunicação com clientes e com a rede credenciada mais otimizado. Então, mantendo padrões de tecnologia bastante altos, padrões de controle e monitoramento também de ponta. Então, as despesas com serviços de terceiros estão, sim, num novo patamar, mas suficientemente atrativo, Ricardo, em relação à estrutura anterior, em que a gente tinha dentro de casa, né, toda essa atividade sendo feita. Aí você traz um ponto também interessante da gente conversar aqui, que é sobre a sinistralidade e os padrões de utilização nos planos para pequenas empresas e planos individuais. A Odontoprev, ela presta um serviço, né? Nós oferecemos benefícios odontológicos. E esse benefício tem que ser utilizado. A proposta de valor é muito clara.
a rede de atendimento da Companhia Nacional, a gente tem toda uma modelagem proativa na atração dos beneficiários e na entrega, né, de serviços de excelência. Isso em nada muda, a gente está bastante confortável com a precificação e com a sinistralidade, que, por definição, Ricardo, precisam e são mais baixas, mais atrativas, dado um perfil de risco maior que as pequenas e médias empresas trazem e bastante superior dos planos individuais, que aí sim é um risco mais relevante. Então, a gente tem progredido de maneira bastante cautelosa a precificação e, consequentemente, a sinistralidade esperada nos planos para pequenas empresas é mais baixa, sim, por definição, do que no mercado corporativo, e, intencionalmente, a gente mantém, sim, já há muitos anos, a sinistralidade dos planos individuais ainda menor, mais baixa, do que nos planos para pequenas e médias empresas. Quanto maior o risco, e as carteiras ambas de planos para pequenas empresas e planos individuais trazem maior risco, maior o retorno que nós esperamos ao precificar esses dois nichos de mercado, tá? Então, assim, direto ao ponto, esperamos sim uma utilização adequada nesses dois segmentos de mercado, mas trazendo no final de dia uma sinistralidade mais baixa, portanto, um retorno mais atrativo do que no mercado tradicional, que é o mercado corporativo, tá bom? Não, tá bom, tá claro. É só olhando assim a dinâmica de ticket, né? Dado que o ticket ficou relativamente estável aí em todas as principais linhas, né? Talvez no PMS subiu um pouquinho aí, né? Ao longo dos últimos 4, 5 anos. Então eu imagino que tenha, dá a impressão, né? Que você teve uma diminuição na frequência, né? Principalmente no PME. Faz sentido pensar assim, essa diminuição de frequência é estrutural? Eu diria que nesse par de anos de pandemia e agora no ano de 2022, a gente observa sim uma frequência mais baixa de utilização. Ela, quando voltar, talvez nos exercícios seguintes, ela volta de uma maneira muito gradual, mas que aí, Ricardo, vai ser comparada a uma elevação do ticket. Então, é natural que o mercado espere uma elevação do ticket médio da Odontoprev ao longo desse segundo semestre, ao longo do ano de 2023 e por aí em diante, em consequência da maior frequência de utilização, mantendo, portanto, uma sinistralidade bastante atrativa e, por que não dizer, esse novo padrão de retorno de margem EBITDA que a companhia tem apresentado nos últimos trimestres, aí, desde meados de 2020. Tá bom, Pacheco, ficou 100% claro agora. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Maurício, pode prosseguir, por favor. Oi, Estela, Pacheco, obrigado pelo espaço aqui ao Cepeda. Duas perguntas um pouco mais de estratégia futura, né? A gente percebe que vocês têm crescido, independente desse quarter, mas vocês têm crescido um pouco menos que o mercado, e ao mesmo tempo vocês têm uma rentabilidade bem mais alta do que vocês tinham no passado. Então, a minha pergunta é se vocês entendem que está na hora, talvez, de investir um pouco mais em crescimento, nem isso represente mais despesas comerciais ou, eventualmente, até um pouco mais de sinistro, né, para talvez reverter essa tendência um pouco de crescimento top line, abaixo da inflação, ou mesmo até abaixo do setor no caso de volume. E a segunda pergunta, até pegando o gancho da inflação negativa interna, se haveria algum risco de diminuir a atratividade para ter bons dentistas credenciados, visto que frequências menores, né, podem não ser tão atrativas para o dentista, e até aproveitar e perguntar se essa inflação negativa também possa ter a ver alguma relação com menores honorários para os profissionais. Obrigado. Pedro, você traz aí um grupo de pontos relevantes, né? Vamos tentar endereçar aqui.
eu acho que, no fundo, a estratégia de alocação de capital da companhia, ela permanece sendo orientada a valor. E quando você traz a discussão sobre retorno, é importante a gente trazer aqui para o mercado que a companhia está muito atenta, não só à alocação de capital eficiente, como também a oportunidades de crescimento inorgânico, investimentos na cadeia de valor dental. Quer dizer, eu acho que é bastante natural que o mercado espere, neste e nos próximos anos, uma, primeiro, disciplina na companhia, na execução da sua estratégia de alocação de capital. Eu aqui me refiro à nossa estrutura de dividendos regulares, agora ampliada o retorno total aos acionistas através de programas de recompra, que tem se repetido desde meados de 2021. De lá para cá, a atratividade dos programas de recompra foi bastante expressiva, mas o que nos cabe dizer aqui é que faz sim total sentido para a Odontoprev estar analisando com carinho, com detalhe, as oportunidades de adição de valor na cadeia dental, não só no tradicional envolvimento de análise de oportunidades de compra de players de menor porte, mas também, como a gente já tem toda uma plataforma de adição de valor à rede credenciada. A rede credenciada da companhia, ela é nacional, ela não tem se expandido nos últimos anos, pelo contrário, tem havido talvez uma concentração de atividades em alguns profissionais que são estratégicos para a companhia em determinados municípios, em função da sua experiência, da sua tecnologia, do seu padrão de atendimento, que é monitorado no detalhe, tá, Cepeda, aqui pela companhia diariamente, de forma eletrônica, inclusive. Então, esse é um diferencial muito, mais uma vez, difícil de ser replicado. A habilidade, a construção do relacionamento da companhia com uma rede credenciada nacional é algo realmente bastante peculiar e que as companhias que não são focadas no dental têm dificuldade, mais uma vez, em replicar. Isso tem demonstrado a beleza de uma estabilidade de custos, mesmo no cenário atual de uma inflação geral de 2 dígitos, né? O que justifica a nossa inflação interna bastante previsível e bastante em níveis de variação muito inferiores ao que a gente vê no mercado. Então, assim, eu acho que a gente está muito atento às oportunidades inorgânicas, às oportunidades comerciais de construção de canais presenciais e digitais que, com certeza, vão trazer aí projetos e oportunidades relevantes nesse e nos próximos anos. Mas isso que a gente tinha para comentar, tá, Cepeda? Pacheco, obrigado. Até talvez fazendo um follow-up na questão das oportunidades comerciais, vocês veriam algum risco de repente, não ter uma elasticidade favorável, ou seja, se vocês gastarem mais comercialmente, acabar não tendo adições suficientes para manter o seu profit pool? Como vocês pensam em relação aos riscos de aumentar os gastos comerciais? A companhia tradicionalmente tem despesas de comercialização bastante modestas em relação à receita. A gente não vê nenhuma mudança estrutural aí. O que a gente quis dizer com oportunidades comerciais dada a vocação exclusivamente dental da companhia, a Odontoprev tem sido o parceiro natural de players de saúde que buscam a excelência de um modelo dental para encantar o seu cliente final. Então, já temos parcerias, aqui talvez a mais conhecida seja da Unimed de Belo Horizonte, que é a nossa parceira há mais de uma década, trazendo aí oportunidades interessantes de trabalhar de forma conjunta. A companhia está, sim, de portas abertas a construir outras parcerias e, mais uma vez, olhar projetos que estejam relacionados, né, à cadeia de valor dental, com um grande foco de ser o parceiro de excelência da rede credenciada, trazendo não só clientes, mas sendo um elemento importante na obtenção de materiais, no acesso à tecnologia e mesmo no acesso ao treinamento online, né, tão importante aí para a rede credenciada nos anos de pandemia. É isso que eu acho que faz a nossa diferença, faz a companhia ter um número
igual de parceiros cirurgiões dentistas em todos os estados do Brasil. Perfeito, Pacheco. Então, entendo que não tem nenhuma intenção de ter mais agressividade comercial, certo? Via comissionamento, não. A agressividade comercial ela pode haver em segmentos de mercado, no corporativo, por exemplo, onde você tenha alguma oportunidade de trazer escala na companhia, dado aí enfim, a estrutura de capital que a companhia tem. Então, é uma opcionalidade, sim, que a gente pode estar exercendo nos próximos trimestres. Legal, Pacheco. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Santander. Caio, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado por pegar a pergunta. Pacheco, você pode esclarecer um pouco mais sobre o que está dentro aí desses serviços de terceiro, né? 17 milhões nesse trimestre, 3,6% da receita versus 1,8% no ano passado, e se esse é um valor que a gente pode continuar esperando aí como percentual da receita para o restante do ano. Obrigado. Caio, obrigado aí pelo ponto. Então, o movimento de terceirização do atendimento da companhia, né, do chamado call center, do DISC da companhia, é que justifica esse aumento das despesas com serviços de terceiros, principalmente. Então, hoje nós temos uma folha da companhia menor, nós temos um quadro de funcionários menor do que tínhamos nos exercícios anteriores, e esse movimento estratégico, né, de terceirização com qualidade é o que fundamenta, tá, Caio, essa maior despesa com serviços de terceiros, que vamos dizer, esse novo padrão que a gente deve esperar nos próximos trimestres, nos próximos anos. Entendi. E ainda assim, com essa expansão de serviço de terceiro, vocês continuam acreditando que a gente deve ter aí uma despesa administrativa menor como percentual da receita ao longo dos próximos trimestres, dos próximos anos, ou não? A diluição de G&A vem de outro lado. Diluição de G&A é um desafio, obviamente não é trivial de ser entregue, mas a companhia, pelos esforços baseados em tecnologia, mais uma vez, robotização de processos, digitalização crescente, implantação de sistemas de grande porte, a gente acredita, sim, em oportunidades incrementais de diluição de G&A nos próximos anos. Perfeito. Está ótimo, Pacheco. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Stella Estrano, JP Morgan. Stella, pode prosseguir, por favor. Oi, está me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Oi, tá bom. Então, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Falando um pouco mais sobre estratégia de médio prazo, como vocês estão enxergando as opções de M&A ou parcerias futuras para visando o crescimento na base? Obrigada. Pois, Stella, esse é um ponto que está sempre no radar, né, da companhia. A companhia tem o mandato, né, desde o IPO, de estar buscando aquisições seletivas na cadeia de valor dental, não só de operadores de menor porte, mas também as associações e parcerias comerciais, a busca por companhias correlatas e que estejam participando da cadeia de valor dental. Então, esse é o nosso mandato, a equipe está sempre buscando e desenvolvendo projetos, oportunidades, diria que ele está a pleno vigor. Acho que é bastante natural do mercado esperar uma prioridade no crescimento orgânico, mas ele sendo ampliado também por projetos de diversificação da companhia junto à cadeia de valor dental. Eu acho que isso é um mandato importante e que a gente está aqui buscando essa maximização de valor sempre. Obrigada. Lembrando que para incluir seu nome, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa para entrar na fila.
Bom, sem mais perguntas, então encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Pacheco para considerações finais. Bom, queria aqui agradecer a participação de todos, e obrigado e até breve. Um ótimo fim de semana a todos.